orarmos, que nós direcionarmos as nossas orações, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam arrancados, portais de bronze, portais de ferro sejam abertos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós começamos essa manhã orando, clamando a Ti, ó Deus, para que no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor esteja nesta hora visitando leitos de hospitais, leitos de CTI, leitos de UTI, ó Pai, aonde pessoas encontram-se enfermas, aonde pessoas encontram-se, ó Deus, contaminadas com esse maldito vírus. Nós te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, o efeito dessas enfermidades ele venha retroceder na autoridade de Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Pai, se a cloroquina, se os outros medicamentos, ó Pai, não estão fazendo o efeito necessário, que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar cumprindo a vida dessas pessoas com o Teu sangue. O Senhor possa estar, ó Deus, lavando essas pessoas com o sangue remidor da cruz do Calvário, de Cristo Jesus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, por amor do Teu santo e bendito nome. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença. Cura, Senhor Jesus, todos os enfermos. Cura todos aqueles, ó Pai, que precisam de um toque do Senhor nesses dias. Que por amor do Teu santo e bendito nome, o Senhor visite os enfermos, o Senhor visite as equipes médicas e que eles tenham direção, tenham sabedoria para agirem no meio do caos, ó Pai, e provocarem a Tua cura, o Teu milagre, em nome de Jesus. E ser conosco, ó Pai, que já adentramos a essa casa de adoração e de oração nessa manhã. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, nos quebrantar diante de Ti. Vem dizer ao Teu santo e poderoso nome, que essa manhã, ó Pai, seja uma manhã onde o Senhor venha revelar-se a nós. Que o Senhor venha manifestar-se a nós, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti pela Tua intervenção, pelo Teu agir, pelo Teu manifestar nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, fique à vontade em nosso meio, Pai. Fique à vontade nesse lugar, em nome de Jesus. E usa quem o Senhor quiser para se comunicar conosco. Agora eu também te peço uma coisa, Pai. Só permita adentrar essas portas aqueles que estiverem totalmente alinhados ao Teu propósito, conectados ao Teu querer, ó Pai. Que ninguém chegue aqui para simplesmente marcar presença com pastores. Que ninguém chegue aqui, ó Deus, para ganhar ponto com quem quer que seja. Mas que no nome de Jesus, cheguem aqui famintos e sedentos pela Tua palavra, pela Tua revelação, pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ser conosco, nos permita adentrar a sala do Teu trono, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te convidamos, fique à vontade em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você pode, glorificar a Deus aí, que glória a Deus. Aleluia. Senhor. Que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso
Aleluia. Deus. Aleluia.
abençoado, Pai. Para que venhamos atrair, ó Pai, tua presença, que venhamos, ó Pai, provocar esse abrir dos céus sobre nós, Senhor. Ora, calabaceira, lavaceira, calabas. Assim como Daniel, Deus, tinha uma identidade no mundo espiritual, tinha uma identidade no reino espiritual. De tal forma, quando a primeira vez Daniel se assentou a orar, a resposta veio sobre ele, Senhor. Deus, nós somos teu respaldo no mundo espiritual, Deus. Muda o nosso caráter, muda o nosso coração, Pai, de tal forma que tenhamos essa credencial de entrar na tua presença, Senhor. E provocar aqui do céu sobre a nossa geração, sobre a nossa nação, Senhor. Não queremos ser mais meninos inconstantes, Senhor. Mas não queremos ter essa maturidade espiritual para entrar na tua presença. De tal forma que o Senhor olhe para nós e diga, ele orou, ele se ajoelhou, ele se tocou, ele se humilhou diante da minha presença. Eu vou abrir os céus, ó Pai. Aleluia. Não queremos fazer força para abrir os céus. Não queremos fazer força para tua presença. Mas, Senhor, que o cheiro da tua santidade em nós é agradável, Pai. Aleluia, Senhor. Que venhamos atrair a tua presença no nosso meio. Aleluia. Molda o nosso coração. Molda, Pai, nossa atitude, Senhor. Muda o nosso nome, Senhor. Para toda a glória, Senhor. Glória intercessora, Pai, que se coloca na brecha dessa nação. Oh, Deus! Que se coloca na brecha dessa nação, Senhor. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Glória a Deus. Aleluia. Olha, aplaude o nome desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graças a paz. Amém. Amém. Pode tomar seu assento aí um instante. Glória a Deus. Estão ouvindo bem aí? Amém. Amém? Beleza. Vamos lá. Querido, hoje seria a realização do nosso seminário de intercessão, amém? Amém. Na verdade, nós não vamos deixar de fazê-lo. Nós vamos fazer, talvez, não nos moldes que nós gostaríamos, não com a presença das pessoas que nós já tínhamos alinhados para estarem aqui conosco, mas nós vamos fazer diante das impossibilidades, nós vamos fazer algo diante de Deus para a nossa vida como intercessores nesse lugar, amém? Então eu gostaria que você estivesse bem atento a tudo quanto nós iremos estar compartilhando com você.
A pastora Cristiane daqui a pouco vai estar ministrando algo sobre a sua vida. E eu quero nesse primeiro momento já partilhar algo com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 16. Queria que ficasse algo muito bem definido nesse momento aqui conosco. A pastora Cristiane, ela tem, a gente precisa identificar aquilo que Deus tem falado e ministrado a cada um de nós. Nós não podemos, como intercessores, querer fluir na mesma unção que o seu irmão está fluindo, porque Deus tem algo específico para cada um de nós, amém? Amém. Deus, Ele deu dons específicos para cada um de nós, e nós precisamos nos identificar ao nosso dom e fluir dentro dele, ok? Existem pessoas que têm dom de fé, outras que têm dom de operação de maravilhas, tem outras que têm dom de falar em língua, e tem pessoas que têm dom de a interpretação das línguas. E às vezes você tem o dom da interpretação das línguas e quer fluir nas línguas, e não é esse o teu ofício, não é esse o dom que Deus colocou sobre você. Então você precisa se alinhar àquilo que Deus tem realmente para a sua vida, para que você possa ser usado por Deus na maior intensidade possível naquilo que Ele te chamou. Amém? Naquilo qual Ele te capacitou, em nome do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Versículo 18: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti a chave do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado, e o que desligares na terra haverá sido desligado. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Querido, se você não estiver disposto a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ele nunca lhe será revelado. Querido, Deus só vai te revelar algo que você verdadeiramente mostrar a Ele interesse. Deus não vai te revelar algo, querido, que você não tenha, que Ele não te capacite a manifestar ou a realizar através da sua vida. Na verdade, não é você que vai realizar nada, é Deus que vai realizar através de você. E para Deus fazer algo através da minha vida ou através da sua vida, primeiro nós precisamos estar disponíveis para Ele. Amém, querido? Amém. Nós precisamos nos disponibilizar para Ele. A palavra autoridade vem de autor, aquele que libera. Quem é o autor? É aquele que libera, é aquele que outorga a alguém um poder para realizar algo em seu nome. Eu creio que você e eu, intercessores da casa do Senhor nesses dias, temos a autoridade de Deus para realizar algo nessa nação. Amém? Você crê nisso? Diga graças a Deus. Ele liberou sobre nós essa autoridade para realizar maravilhas em seu nome.
Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Ele coloca uma situação, e depois ele coloca como se resolver essa situação. Vamos ler o versículo 13. Se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo, que se chama pelo meu, quem é esse povo que ele está falando? A igreja, o povo de Israel, o povo escolhido. Ele diz que se esse povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, diga comigo, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. E ele diz que de hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Então, querido, eu preciso falar algo a você. Muitos colocaram como uma data-chave a Páscoa. No meio dessa catástrofe, não tem como a gente falar de intercessão nesse momento sem citar esses acontecimentos que estão assolando toda a nossa humanidade. Muitos de nós profetizamos, liberamos palavra, colocando que na Páscoa haveria um mudar, haveria uma transformação, haveria uma mudança de ambiente sobre a nação brasileira e sobre as nações do mundo. O que nós vimos, na verdade, foi que aconteceu tudo ao contrário. Os mapas de epidemia estão aumentando, as questões estão chegando mais próximas de nós. Pessoas estão morrendo mais perto da gente. Parece que a situação piorou. Mas eu aprendi há um tempo atrás com os nossos líderes de batalha, de intercessão e batalha espiritual, o seguinte: que quando nós oramos por uma causa, a tendência natural é que no primeiro momento aquela situação piore. Por quê? Porque o inferno está vendo o posicionamento da igreja, o inferno está vendo o posicionamento do intercessor. Então ele vai tentar aumentar o nível da sua pressão. Para quê? Para que a gente perca o foco, para que a gente venha desanimar. Parece que nada está acontecendo. Eu estou orando e a situação está piorando. Não queira, querido, em nome do Senhor Jesus, orar por uma pessoa para ela ser liberta do alcoolismo e achar que no dia seguinte ela vai estar liberta. Eu vou falar para você que talvez amanhã você vai encontrá-la mais bêbada do que você já viu ela todas as outras vezes, cambaleando, caindo. Por quê? Porque a tua oração está sendo ouvida dos céus. Quando foi baixado um decreto na Babilônia para que ninguém pudesse orar, porque havia um intento. O intento era qual? Tirar a autoridade de Daniel. Tirar a autoridade de Daniel. Então, os príncipes, eram 3 príncipes e 120 presidentes. Eles se reuniram e foram até o rei. Para quê? Porque eles tentavam de todas as maneiras achar um erro em Daniel. E eles falaram: já que não tem como achar fora da lei do Senhor um erro em Daniel, nós vamos fazer com que ele caia na sua própria lei. Eles estabeleceram um decreto proibindo que Daniel, para que todo homem buscasse a qualquer outro Deus a não ser o Deus da Babilônia. Então Daniel, ele tinha algo dentro dele. Ele adorava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele clamava pela sua cidade, pelo seu país, 3 vezes ao dia. E eles começaram
a perceber. Eles foram lá e foram vigiar Daniel, porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Aí eu vou parafrasear. Não vou comprar gás agora. Eu vou parafrasear o que a minha esposa tem falado comigo nesses dias. Quando a gente começa a ver as pessoas usando máscaras no meio da rua para fugir de uma enfermidade, para não ser alcançado com essa enfermidade, por favor, respeito a OMS, respeito o Ministério da Saúde, respeito aos nossos governantes, mas em batalha espiritual eu preciso te dizer uma coisa: isso verdadeiramente parece uma amordaça. Eu não sei se você lembra da imagem da escrava Anastácia. Vem na mente agora isso. O vírus, ele tem uma função: atacar o quê? O pulmão. Perdeu o pulmão, você começou a comprometer o seu pulmão, você fica com dificuldade de respirar. Com dificuldade de respirar, você tem dificuldade de fala. Com dificuldade de fala, você não consegue liberar uma voz profética. E o que o Espírito Santo de Deus tem dito nesses dias, querido, é que esse vírus veio para calar a voz da igreja. Porque calando a voz da igreja, não tem rebate contra ele. Calando a voz da igreja, querido, não tem ninguém que vá se levantar contra ele em autoridade para liberar uma palavra contrária no Monte Santo do Senhor. E hoje nós temos aceitado isso pacificamente. E é algo, querido, que nós não podemos fazer, porque Deus deu essa autoridade à igreja. Amém. E não é a gente ficar esperando que os governantes, não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque existe hoje, eu preciso citar isso aqui para você, existe hoje, sobre a nação brasileira, um espírito das carpideiras espalhado sobre a nação. Espírito das carpideiras, pastor, espírito das carpideiras. Isso me soou aqui no ouvido na quinta-feira, quando eu estava sentado aqui orando, me preparando para ministrar a palavra de Deus nesse altar. As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar no luto do falecido. E aquelas mulheres eram tão convincentes que, ainda que a pessoa não merecesse que alguém chorasse no luto delas, daquela pessoa, elas tomavam conhecimento da vida da pessoa, de quem era a pessoa, dos feitos que a pessoa tinha realizado ou deixado de realizar, mas elas conseguiam enredar as pessoas, os ouvintes que estavam naquele velório, de tal maneira que elas faziam com que aquelas pessoas fossem as lágrimas, choravam copiosamente por dias e mais dias, porque existem coisas ainda por trás disso. Aquelas mulheres, como eram contratadas, elas recebiam para chorar no velório. Diga comigo, recebiam para chorar no velório. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Deixa eu te falar, eu vou te mostrar o que isso tem a ver conosco, com esse momento. Por que eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo, querido, um tempo onde as carpideiras estão regendo a nação brasileira. Pessoas estão sendo contratadas, querido, para estabelecer um luto, um velório sobre a nação brasileira. Que isso, pastor? A palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que Jesus, Jairo tinha ido até o encontro de Jesus, a partir do versículo de número 21, porque a sua filha está moribunda. Quando chega lá no versículo de número 34, um dos principais da sinagoga vão até Jairo e falam com Jairo: não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha está morta. Tem hoje pessoas da parte da nação brasileira que estão chegando perto de nós, perto dos cidadãos, e dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais incomodar Jesus, porque o Brasil já está falido, porque o Brasil já está morto, não tem mais esperança para essa nação. Mas Jesus está no céu, na verdade Jesus está do nosso lado hoje. Amém. Colocando a mão no nosso ombro, como colocou a mão no ombro de Jairo, dizendo: não temas, crê somente. Amém. Amém. Você entende isso? Diga graças a Deus. E quando Jesus chega até a casa de Jairo, ele não permite que qualquer pessoa fique lá dentro. Ele primeiro, dos discípulos, ele só leva Pedro, Tiago e João.
Querido, entenda uma coisa. Pode estar andando na casa de Deus, mas nem todo mundo é íntimo de Deus. Pode estar do lado de Jesus, querido, mas muita gente está apertando Jesus ao invés de estar tocando Jesus. Então, até na hora de entrar na casa de Jairo para curar, não foram os 12, foram só 3. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, ó, intercessor, procure quem tem intimidade com Jesus. Amém? Infelizmente, querido, não é todo mundo que está na casa que está tendo intimidade com o Deus da casa. Jesus só chamou Pedro, Tiago e João. Vem cá vocês 3. O pai e a mãe da menina. E ele falou, todos vocês que estão em alvoroço, chorando, pode meter o pé daqui. Pode sair daqui. E diz a palavra, é muito tremendo esse texto. Porque diz a palavra lá, o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler esse versículo aqui com você. No versículo 39 diz assim, entrando-lhe, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que eu leio aqui hoje? O Brasil não está morto, só está dormindo. A igreja do Senhor não está morta, ela está dormindo. Mas escuta, versículo 40. E riam-se dele. Talvez alguns estão ouvindo isso, estão rindo de mim agora. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito o quê? Sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Espera aí, eu vou falar aqui contigo. Querido, quem aqui de nós já perdeu um familiar, um ente querido? Você está lá no sepultamento, no velório dessa pessoa, alguém vem te dar um abraço para tentar te consolar, e fala para você, para de chorar. Querido, é um ente querido seu. Você pode até diminuir a intensidade do choro, mas você não para de chorar. Por quê? Porque você ama a pessoa, porque você tem aliança com a pessoa, porque você tem relacionamento com aquela pessoa. Diz a palavra que imediatamente após Jesus falar, coloque-se para fora, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. Ainda no versículo 40 já dizendo que eles não apenas pararam de rir, mas começaram a rir de Jesus. Eles não apenas pararam de chorar, mas eles começaram a mudar a sua declaração. Deus me fez lembrar aqui, Jana, o seguinte: aquelas pessoas não tinham relacionamento nem com a filha e nem com o pai da menina. Aquelas pessoas que estavam ali eram as carpideiras, eram as pessoas que foram contratadas para chorar o luto daquela família. Pastor, o senhor está ficando pancado da ideia? Não, não estou ficando pancado da ideia, não. Eu quero te trazer uma revelação, querido, aqui nesse lugar. Ali fala de uma filha que estava morta e o pai tinha ido buscar. Eu quero dizer para você que hoje tem gente chorando o luto da nação brasileira, que não tem aliança nem com o Filho que é Jesus e nem com o Pai que é o Senhor nosso Deus. E pastor, aonde estão essas carpideiras? Identifica elas para nós. Vou te identificar. Como é que você identificava uma carpideira dentro de um velório? Primeiro, a carpideira se vestia de luto, ela se vestia de preto. Segunda coisa, todas as carpideiras, elas naquela semana que antecedia o luto, que antecedia o velório daquela pessoa, elas não deitavam óleo, elas não colocavam perfume, elas não tomavam banho. Pastor, que nojo. Nojento mesmo o negócio. E pastor, o que elas faziam mais? A terceira característica dessas mulheres era a seguinte: elas tinham um discurso tão habilidoso acerca daquela pessoa, que elas faziam com que o velório ele não durasse apenas um dia, 2 dias. Elas levavam o velório a durar 7 dias. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Por quê? Porque quanto mais durasse o velório, mais elas ganhavam. Pastor, o que o senhor está querendo nos dizer? Eu estou dizendo que as carpinteiras hoje estão vestindo preto na nação brasileira. Quem são as pessoas que vestem preto hoje na nação? Pessoas de autoridade.
Muda uma gravata, mas a cor do seu terno continua o mesmo. É preto. Nas maiores, nos grandes eventos, querido, todo mundo de preto. Para se assentar à mesa lá, os 11, todo mundo vestido de toga, o quê? Preta. São pessoas sábias. A tradução para carpinteiras são mulheres sábias, mas no original, no hebraico, são mulheres hábeis. Ou seja, são pessoas que são hábeis na arte daquilo que elas têm, que elas sabem fazer. São pessoas que elas conhecem as nuances do que elas estão fazendo. Para quê? Para que elas possam enredar as pessoas a acreditarem naquele discurso que elas estão declarando. Elas fazem pessoas chorar até num velório de quem não merece. Você está conseguindo trazer à sua memória alguém aí? Deus está trazendo à sua memória alguns nomes aí, algumas pessoas aí. Eu ontem estava compartilhando com a Edilson e com a Roseli. Falei isso durante um dia com a minha esposa. Eu estava com temor de falar sobre isso, sabe por quê? Porque ontem mesmo eu recebi um e-mail, né? Não foi um e-mail, foi uma mensagem vinda do local onde nós trabalhamos, para que a gente possa ter cuidado com as nossas declarações. Mas, querido, tem coisas que estão muito escancaradas, muito estampadas diante de nós. E aí, veja se não é uma outra verdade, um outro alinhamento das carpinteiras, estando sobre o Brasil. Essas pessoas de preto, essas pessoas de autoridade, que são hábeis no seu discurso, estão fazendo o luto e o velório da nação brasileira durarem mais do que o necessário. Por quê, pastor? Porque quanto mais durar esse luto, quanto mais durar esse velório, mais eles ganham. Quanto pior, melhor. É hoje o discurso que está saindo das bocas, dos lábios das nossas autoridades. Aqueles que precisavam estar se posicionando a favor da nação, estão destruindo a nação, estão matando a nação. E nós, como igreja, nós temos autoridade para virar o jogo. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, ainda que em nossas casas, orar pelo menos 3 vezes ao dia como Daniel. Ainda que no seu local de trabalho, você está orando com a sua mente ligada ao trono da graça, clamando ao Deus dos céus. Você entende isso? Diga graças a Deus. Então, querido, isso é um resumo sobre a questão das carpinteiras. Mas nós precisamos ter isso sobre as nossas vidas. E eu não vim aqui nessa manhã para falar para você apenas sobre esse contexto profético. Essa parte vai ficar com a pastora Cristiane. Eu quero falar com você sobre o meu e o seu comportamento como intercessor. Um caráter do intercessor nesse tempo precisa ser totalmente trabalhado, totalmente tratado, totalmente alinhado com o propósito de Deus sobre a terra. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então nós, como intercessores, precisamos observar algumas coisas. Pega a sua Bíblia comigo e vai até 1 Pedro capítulo 5. Eu vou dizer para você, querido, que esses dias de retiro espiritual, como a pastora Cristiane tem declarado, a gente tem ficado muito chapado. A gente tem ouvido algumas ministrações e temos lido muito a palavra. E Deus tem falado muito ao nosso espírito. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de... para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa... porque ele tem o quê?
Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, ó, intercessor tem que ser humilde. Amém? E como eu tenho declarado nesse altar, querido, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você não precisa ser menos do que aquilo que Deus te capacitou para ser, para demonstrar ser uma pessoa humilde. Ser uma pessoa humilde não quer dizer que você tem que andar com roupa rasgada, com sapato furado, mas que dentro das tuas possibilidades, querido, você precisa ser o melhor sem pisar em ninguém. Amém? Amém. Ser o melhor sem precisar pisar em ninguém. Ser humilde. Se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. O que é isso? Tem muitas vezes, querido, que Deus, porque a palavra de Deus também diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí o queridinho, por estar sendo usado por Deus, por estar sendo abençoado pelo Senhor, ele acha agora que ele é produção independente, que ele agora vai viver carreira solo no reino espiritual. Eu vou dizer para você, querido, se eu como pastor não tiver você como ovelha, eu não sou pastor. Porque você só é pastor se você tiver ovelha, um rebanho para você pastorear. Amém? Amém. Não adianta você ter o título se você não tem como realizar o seu encargo. E tem muita gente hoje, querido, se vangloriando do título que recebeu, mas não está tendo compromisso nenhum em cumprir o propósito que Deus chamou para fazer. E nós precisamos ser humildes. Por quê? Porque depois que você recebe o título, aí mais que você serve. Amém? Quanto mais você cresce, mais você precisa diminuir. E as pessoas hoje estão querendo inverter o negócio. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, para que amanhã alguém venha, beija meu anel e me dê um dízimo. Não, querido, é nessa hora que quando você recebe o encargo, quando você recebe o reconhecimento, é a hora que você mais dá, é a hora que você mais serve, é a hora que você mais cede do seu para outras pessoas. Você entende isso? Diga graças a Deus. E essa é a primeira coisa que Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a humildade é a prioridade diante de Deus. Amém? Amém. Humildade é prioridade diante de Deus. Porque, querido, uma pessoa altiva, uma pessoa soberba, ela tem dificuldade de ouvir conselho. Porque ela se acha a dona da verdade, ela se acha a dona da razão, ela acha que ela não tem necessidade de sentar para ouvir mais ninguém. E eu e você hoje nos colocamos como pessoas humildes. Por mais que nós tenhamos pessoas, não apenas com conhecimento da letra, da palavra de Deus, pessoas que são capazes também profissionalmente, intelectualmente, você hoje se sentou para ouvir alguém falar sobre você. E isso é humildade. Isso é entender, querido, que eu preciso aprender para poder, querido, transmitir, para que eu possa amanhã ensinar. Você não vai poder transferir algo que você nunca teve disposição para receber. Não queira transferir algo que você nunca recebeu. Então você precisa se assentar, receber, para que amanhã você possa ministrar sobre a vida de alguém. Amém? Amém. Uma segunda característica que o intercessor precisa ter ou entender sobre a sua vida é que ele também precisa confessar pecados. E pecado se confessa por nome. A gente está pecando no atacado e querendo. Você não pode pecar no atacado e querer se arrepender no varejo. Você vai ter, querido, que fazer um alinhamento. Você não sabe aonde você errou, então você precisa listar os seus pecados. Pastor, mas eu sou intercessor, eu não peco. Peca sim, querido. Você já pecou em achar que não peca. Porque todos nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus e pecadores. Pode
com seu irmão assim, nós somos ruins demais. Porque se nós já tivéssemos alcançado a estatura de varão perfeito, o Senhor já tinha nos levado para a glória. Porque é lá que é o lugar dos santos. Então, confesse seus pecados pelo nome, sem generalizá-los. Pecado por pecado. Você deve pedir perdão e levar a sua consciência a ser lavada pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos redime de todo pecado. O sangue é escarlate, mas ele torna a nossa vida branca como a neve. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. E muitas vezes precisamos primeiro orar pedindo a Deus que gere em nosso interior um verdadeiro arrependimento por determinados pecados. Muitos têm consciência do pecado, porém racionalizam o perdão e fingem um arrependimento. Vai lá em Salmo 51, por favor. Ter consciência do pecado, mas não racionalizar o perdão. E pare de fingir um arrependimento. Porque uma pessoa arrependida genuinamente, querido, ela se arrepende e não volta mais ao vômito. Isaías 51. Desculpa, Salmo 51, perdão. Ó, vocês estão atentos. Salmo 51, versículo 7. Chegaram lá? Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Querido, não queira ensinar algo que você não tem legalidade para. Que isso, pastor? O que o senhor está dizendo? Estou dizendo isso que eu acabei de ler no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Querido, Davi, ele confessou os seus pecados, porque até então ele não se achava digno de ensinar aos transgressores o caminho da retidão, porque ele estava no pecado. Querido, muitas vezes nós somos confrontados por Satanás na nossa mente, por causa do pecado, por causa do erro que cometemos, sim ou não? Quantas vezes você, na hora que é colocado, vamos lá, intercessores, vamos orar, vamos impor as mãos para fulano, vamos impor a mão sobre a vida de ciclano, começa a vir um montão de acusação na sua mente, começa a vir um montão de palavras na sua mente. Você? Como é que pode? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí você começa a se sentir. Agora preste atenção numa coisa, querido. Você precisa remover da sua mente os sentimentos de culpa, porque o único que quer te culpar e te acusar é Satanás. Deus, ele não vai te acusar. Deus, ele não vai te apontar. Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus benevolente. Ele é um Deus muitíssimo educado, querido. Agora, a questão foi algo que eu estava conversando ontem à noite com a pastora Cristiane e com alguns pelo WhatsApp, falando, querido, nós precisamos nos posicionar de tal maneira que a gente não venha receber nenhum tipo de acusação. Agora, entenda uma coisa, nós já questionamos, eu lembro que no seminário de intercessão do ano passado, nós aqui conversamos com o apóstolo Cícero e com o apóstolo Fátima, falamos sobre eles, com eles, sobre por que então que Deus permite
que várias pessoas que estão no pecado, que estão no erro, sejam usadas por Deus. Por que essas igrejas, que nós sabemos que cometem várias atrocidades, estão cheias, lotadas de pessoas, e às vezes você que está fazendo a coisa certa? Querido, entenda uma coisa: Deus, Ele vai permitir que isso aconteça, não por causa da pessoa, mas por causa daquela multidão que está ali ouvindo a palavra e que precisa ser transformada. Mas a questão é que essas pessoas, elas vão ter passar por um acerto de conta no final dos tempos. Você lembra que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz milagres e prodígios em seu nome. Mas o Senhor falará o que para esses? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Querido, nós precisamos ser intercessores que vamos ser usados por Deus e não usar a Deus. Amém? Tem muita gente hoje sobre a terra usando Deus para estabelecer os seus próprios reinos, para estabelecer os seus próprios impérios. E Deus não quer isso. Deus quer que você se humilhe debaixo das suas potentes mãos. Amém. Não trabalhe dentro do pecado, querido, porque você pode até crescer, você pode até prosperar, mas no dia do acerto de conta você vai para o Hades, você vai para o inferno. E naquele dia não vai ter mais como se arrepender, porque naquela ocasião virá o juízo, e aí não terá mais o que fazer. Então é hoje que nós precisamos orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto e inabalável. É hoje que nós precisamos nos posicionar em Deus. E aí foi algo que nós debatemos um pouco ontem à noite, sobre a questão da noiva e a prostituta. Pastor, mas pode ter uma noiva prostituta? O que você acha? Uma noiva pode se prostituir? Sim. O que é prostituição? É se vender por um prazer momentâneo. É se vender para adquirir um ganho acerca de um momento de prazer. Não é isso? Então, querido, uma pessoa pode estar noiva, pode estar com o seu anel de noivado no dedo e pode se prostituir. Quem aqui assistiu aquela série da Netflix, Greenleaf? Greenleaf? É isso? Vocês viram lá? Faltando alguns dias para o casamento, o rapaz foi lá e caiu com a pastora. Não era noiva? A menina não estava no altar pregando? Não era noiva de Cristo? O rapaz não estava noivo da sua esposa? E também era um cristão? Trabalhava na igreja? Tinha um discurso? Era noiva do Cordeiro? Mas nos bastidores estava vivendo uma vida de prostituição, de promiscuidade. A questão hoje, querido, é que os altares se tornaram plataforma. Nós precisamos sair das plataformas, porque plataforma é lugar de show e de espetáculo, e voltar para os altares, que é lugar de sacrifício. É lugar onde você tem que matar um cordeiro por dia e oferecer em holocausto ao Senhor. Nós precisamos sair, querido, da posição confortável dos holofotes e voltar para um lugar escondido, aonde ninguém nos vê, mas aonde a gente ganha intimidade e santidade com o nosso Deus, para que quando a gente venha ser manifesto pelo Senhor, ninguém tenha um dedo para apontar contra nós. A reputação de intercessor precisa ser inabalável. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. E hoje muita gente tem questionado: por que não mudou a situação da nação brasileira na Páscoa? Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, ó: porque tem muita sujeira escondida.
Porque tem muita falcatrua escondida dentro da nação. E o pecado da nação precisa ser lavado. A nação precisa ser remida. Deixa eu adiantar aqui. Eu estou fazendo um ajuntamento de coisas aqui. Nós precisamos, como intercessores, nós aprendemos na época de líderes de intercessão, nós aprendemos uma coisa, que todo intercessor é um adorador, mas nem todo adorador é um intercessor. Porque tem muito adorador que entende, querido, que adoração é música, a adoração é serviço. Adoração é um posicionamento, adoração é um estilo de vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 7 agora. Está dando para acompanhar aí? Se eu estiver indo rápido demais, você pede para eu brecar. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 36. Aqui nós vamos encontrar a atitude de uma adoradora e de um espectador, e a atitude de Jesus. Amém? Eu vou ler numa outra versão, mas você pode acompanhar aí na sua. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, diga comigo, pecadora. Não, fala forte, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou o quê? Um vaso de alabastro com o quê? Unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhes com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Querido, escuta. Jesus está relatando aqui a Simão uma parábola de dois devedores que foram perdoados. A dívida do primeiro era imensa, a dívida do segundo era pequena. Jesus deixa claro que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E referindo-se à mulher, ele disse o seguinte, lá no versículo de número 47: perdoados-lhes são os seus muitos pecados. Eu estou lendo na versão King James, atualizada, porque tem alguns detalhes aqui muito ricos. Perdoados-lhes são os seus muitos pecados. Ele não está falando que perdoados são os seus pecados simplesmente. Ele está dizendo, Jesus sabe que aquela mulher é pecadora e não é pouco. Aquela mulher peca demais. Mas Jesus está dizendo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito o amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, é porque pouco se ama. Escuta, as atitudes demonstradas pela mulher são puras expressões do seu amor, que devem governar nossa própria adoração. E na adoração implica quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. O que é quebrantamento, pastor? Anota aí se você pode. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. E aí eu pego a palavra quebrantamento e pego as suas duas linhas para falar para você de Shabó e Daká. Diga comigo, Shabó e Daká. Shabó significa temer, quebrar em pedaços, reduzir a nada. Uma pessoa quebrantada, ela tem temor do Senhor. Shabó significa temer, significa quebrar em pedaços. Toda pessoa quebrantada, ela é quebrada em pedaços, ela se reduz a nada. Ela tem prazer em descer até a casa do oleiro.
Se for necessário, Senhor, me faça de novo. Quebra o meu vaso, mas não permita que eu continue desse jeito. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. Dacar, diga comigo, dacar significa esmagar, quebrar, ferir, humilhar. Querido, uma pessoa quebrantada, ela se permite ser quebrada, esmagada, humilhada por Deus, ser quebrada em pedaços, ser reduzida a nada, para que Deus venha fazer tudo novo na sua vida. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. Então olhe para o seu irmão e diga para ele assim: o intercessor não pode ter soberba, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele exalta os humildes. Amém? Você crê nisso? Diga graças a Deus. Contrito é aquele que é usado para descrever o processo de fazer pó. A adoração requer quebrantamento. Quando nos deixamos quebrantar diante de Deus, nosso ser interior encontra 1001 formas de se derramar diante do Pai, e experimenta o nível mais profundo de comunhão com Ele. Quando nós estamos quebrantados, não importa o lugar onde você esteja, querido, você que se quebranta, você se derrama, você chora. Quantas vezes, querido, você está dentro da condução, mas está com o teu coração tão em pedaço, tão quebrantado diante de Deus, que daqui a pouco você tem que abaixar a cabeça para que ninguém veja, e começa a descer as lágrimas dos teus olhos. Você está lá lavando a sua roupa, você está costurando alguma coisa na máquina de costura, e daqui a pouco as lágrimas estão correndo. Você está lá diante daquela panela que só tem o bendito do arroz e do feijão, não tem uma mistura, mas você está lá com o seu coração contrito e quebrantado. O Senhor está te humilhando, está te fazendo de novo, está fazendo você suportar o nada, querido. Para quê? Para que amanhã Ele te mostre que Ele é tudo na tua vida. Você entende isso? Diga graças a Deus. Às vezes nós não entendemos, querido. Muitas vezes o intercessor vai passar sua aprovação calado, sozinho, sem ninguém saber, sem ninguém ver. Mas o Deus que vê no secreto, Ele vai te exaltar publicamente. Amém? Você entende isso? Diga graças a Deus. Aleluia. Uma outra coisa que aquela mulher tinha, já estou terminando a minha parte, ela tinha humildade. Diga comigo, humildade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que ela solta os seus cabelos num lugar indevido, segundo os costumes do seu povo. Aquela mulher não poderia soltar os seus cabelos ali. Sabe por quê? Porque o cabelo fala da glória da mulher, o cabelo fala da reputação da mulher. Ela não podia soltar os seus cabelos, mas ela deixa a sua reputação de lado para adorar de modo extravagante, que ela sentia que Jesus devia ser adorado. Querido, você já percebeu que quando você está em Deus, você está, irmão, quebrantado, adorando, jubilando, quebrantado diante de Deus? Não eu, né? Nem eu, nem Edilson, mas você que é a menina. Você já percebeu que a primeira coisa que fica tudo desconjuntado é o teu cabelo? Fica tudo desorganizado. Aquelas que têm o cabelo mais crespo, igual minhas filhas, meu irmão, o cabelo começa a parecer um sol. O sol da justiça começa a brilhar, né? Aí o cabelo que vem pro rosto começa a grudar da Mary Kay. Outro dia eu estava falando com a Érica: Érica, que negócio é esse aí na tua cara? Parece que está vindo do campo de guerra. Branquinha. Aí ela tinha passado, acho que um lápis nos olhos, começou a chorar. Aquele lápis preto começou a marcar o rosto dela. Parecia até um soldado. Oi? O vaso literalmente quebrou, cara. O vaso literalmente quebrou. E aí a gente quer vir para a presença de Deus, querido, todo cheio das Mary Kay, todo cheio das maquiagens. Meu irmão, se Deus te pegar e se você se humilhar diante dele, Ele vai te quebrar todinho, com Mary Kay, com máscara, sei lá, que você usa aí. Ele vai arrebentar com tudo. Você entende isso? Diga amém. Amém. Aleluia. Ela sabia que estava sendo mal entendida, mal interpretada. Ela sabia que as pessoas ao seu redor estavam criticando ela e rejeitando a sua atitude. Mas ela se expôs, querido, à vergonha da sociedade. Por quê? Abra sua Bíblia em Isaías 61, versículo 7.
Eu vou falar só mais uma aí, depois dessa. Isaías 61, versículo 7, o que diz aí a sua Bíblia? Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. 7, versículo 7, já. Leão 7. Em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Amém? Em lugar da vossa vergonha, que tendes sofrido. Aquela mulher estava sofrendo vergonha no meio daqueles homens? Sim. Tereis o quê? Porção dobrada de honra. Em vez da humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dobrada em sua terra, e terás alegria perpétua. Eu quero te dizer, querido, que hoje as pessoas estão rindo, zombando de você por causa da sua atitude quebrantada diante do Senhor. Mas creia, em Deus você vai estar recebendo dupla honra. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. Hoje, aponta o dedo aí para esse lindo e diga para ele: hoje estão rindo das tuas lágrimas, hoje estão rindo do teu choro, hoje estão zombando da tua humilhação. Mas entenda uma coisa: Deus já tem preparado perpétua alegria e dupla honra sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você entende isso? Diga graças a Deus. Vamos ler mais um versículo. Pega a sua Bíblia, Salmo 126. Por favor. Fluiu aqui. Abriu a torneira. Vai de boa. Salmo 126, versículo 4. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enche no leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo colherão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e vitória, trazendo os seus feixes em suas mãos, em nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você pode estar andando e chorando, mas as tuas lágrimas estão regando as tuas sementes. Amém. Amém? E eu quero terminar aqui a minha parte dizendo sobre a dádiva. Diga comigo, dádiva. Aquela mulher, ela se humilhou, ela se quebrantou, ela amou Jesus de tal maneira que se entregou, e ela teve uma dádiva. O que é dádiva? Presente. O que é presente? Uma entrega. Ela não se limitou à expressão das suas emoções, ela também deu uma evidência tangível do seu amor, da sua devoção e da sua adoração. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, cara. Nós somos salvos pela graça, amém? Mediante a fé. Mediante a fé. Agora diz que a fé sem obras é? Você não é salvo pela obra, você é salvo pela graça. Mas a obra que você realiza demonstra o nível de fé que você tem. Amém. Que isso, pastor? Está maluco? Não, estou maluco não, cara. Só realiza a obra quem tem fé em Cristo Jesus. Ele naquele dia vai me falar assim, ó, me mostra as tuas obras. Sim ou não? Então fala para o seu irmão assim, ó, as obras são importantes. Então se você não está fazendo nada, fique preocupado. Pegou essa aí? Se tu não está fazendo nada, comece a ficar preocupado, querido, porque a salvação é por graça, mas estar com Ele no trono da graça, você vai ter que fazer alguma coisa. Omissão também é pecado. Oi? Omissão também é pecado. Então, vamos lá. Uma forma das pessoas pobres, viúvas e sozinhas economizarem o que tinha era guardando perfumes caros em vasos de alabastro. Aquela mulher, ela era pobre, ela não tinha recurso, então ela foi ajuntando. Quem aqui
na sua mocidade, quando fazia aniversário, ganhava muito perfume. E eu vou falar o nome dos perfumes: Alfazema. Aquele perfume Febo. Tinha aqueles perfumes. Já passei dessa época aí. Aqueles perfumes da Avon, né? Aquele Cristal. aquele vidro simulando cristal, Top de né? amor. Parecendo toque de amor. Olha aí, ó Deus revelando aí, ó. Escondido. Oi? Quem nunca colocou leitinho de rosa embaixo do sovaco? Ó, Krishna. Meu irmão, a gente está indo longe, hein? Vamos voltar para o essencial de natura. Rapaz, meu Deus do céu, Dimitri, Musque. Meu Deus do céu. Querido, essas pessoas de pouca possibilidade, elas ajuntavam esses perfumes para dar de presente a alguém. Quem nunca aqui recebeu presente dobrado dentro de casa e falou assim, ó, esse aqui quando eu for numa festa eu vou dar de presente para alguém? Querido, oh meu pai. Então escuta, isso era uma forma de poupança. E aqui vemos uma mulher ungir os pés de Jesus. Pega isso aí, querido. Terminei aqui. E ela estava dando o melhor, porque quem ama dá. Oh, escuta isso. Ela estava dando o melhor, porque quem ama dá. E a maior dádiva é a dádiva de si mesmo. Pastor, não entendi. O maior presente é você se dar por alguém. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a si mesmo. Que Jesus não é Deus? Ele entregou a si mesmo. Pode ser, irmão, assim, tu é muito amado do Pai. Ele se entregou. Ele se despiu da sua glória. O que é isso? O que nós acabamos de falar do cabelo da mulher? Ele abriu mão da sua própria glória. Ele abriu mão da sua própria reputação. Amém. Se fez homem carnal para viver conosco, para nos ensinar a ser gente. Amém? Você entende isso? Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e fala com ele assim: nós precisamos ser um sacrifício vivo para essa geração poder ver o nosso Senhor. Nós precisamos ter disposição de nos entregar, porque nós amamos tanto a Deus, amamos tanto a sua obra, que nós queremos ser semelhante a Ele, querer fazer o que Ele fez, querer fazer do nível que Jesus se entregou. Agora, para isso, nós precisamos nos humilhar, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem nós éramos, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, nos quebrantar diante de Deus, deixar Ele nos reduzir em pedaços, permitir que Ele venha nos reduzir a nada, e deixar que Ele venha ser tudo nas nossas vidas. Chegar a nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele venha cumprir o seu propósito eterno sobre a nossa vida. Confessar os nossos pecados, não racionalizar o pecado, mas nos abrir para viver a sua santidade. João 15:13 diz que não existe amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele: intercessor, você tem disposição de se entregar Você tem disposição de se entregar pelo seu amigo? pelo seu amigo? Você tem disposição de se entregar, querido, por pessoas que você nem mesmo conhece, nem se relaciona, mas que fazem parte do propósito de Deus? Porque Ele não morreu apenas por mim e por ti, Ele morreu por toda a humanidade.
Ele morreu por todos nós. E como intercessores, nós precisamos nos colocar na brecha. Eu tenho visto nesses dias, a gente ora por Ronaldo, a gente ora por Rodrigo, a gente ora por Regina, a gente ora por Ivonete, a gente ora por Ivoneide, a gente ora por tantas pessoas que nós conhecemos e gente que a gente nem conhece. Por quê? Porque esse é o nível de amor que Deus colocou em nós. Amar um ao outro sem se preocupar com si mesmo. Amar e entregar a nossa vida, dar o nosso melhor, porque quem ama se entrega, porque quem ama se dá. Você reconhece, querido, que você ainda não está entregando o seu melhor para Deus? Quantos aqui esses dias não chegaram a entrar numa crise, mas estiveram pensando, estiveram analisando esse momento e estiveram se questionando: eu podia estar fazendo mais, eu podia estar realizando mais. Quando chegam pra gente aquelas fotos nas redes sociais de homens e mulheres com os joelhos dobrados no meio da rua, orando por pessoas que nem conhecem, pessoas ajoelhadas na porta das igrejas, com as mãos estendidas. Aí eu me reporto a domingo passado, quando nós falamos sobre a loucura da mensagem da cruz. As pessoas não vão entender, mas você tem que fazer, ainda que elas não entendam, porque aquilo que para elas é loucura, para nós é o poder de Deus. As pessoas no meio da praça pública, sentados, jovens sentados, chorando copiosamente, como quem chora pelo unigênito do Pai. Porque o Senhor está derramando um espírito de graça e de súplica. E a gente passa pela nossa cidade. Eu vou falar da nossa cidade, que é aquilo que nós vivenciamos hoje com muita intensidade. A gente passa no centro de São João de Meriti, manhã, tarde, noite. A lotérica está lotada. Eu vim agora, a lotérica está fechada, mas já existe uma fila quilométrica na fila da lotérica. Eu não sei quanto boleto é esse que esse povo tem para pagar. Eu fico pensando, será que ninguém tem aplicativo para pagar suas contas? As filas dos bancos estão lotadas. Tem 2 caixas econômicas no centro de São João, as 2 estão com filas gigantescas. Tem 3 bancos Itaú, todo mundo com banco com fila cheia. É Banco do Brasil, é Santander, é Bradesco, está tudo lotado. Ou esse povo está com muito dinheiro, está me escondendo da gente. Ou tem alguma coisa de errado acontecendo. E ninguém está respeitando nada. Não tem distanciamento. É um grudado no outro. Que Deus guarde esse povo. Que Deus guarde as nossas vidas. Nós sabemos que existe essa necessidade. E eu tenho orado para que nós que temos necessidade de sair dos nossos lares, não venhamos ficar nem resfriados. Que essa praga não chegue nem perto dos nossos filhos. Que Deus continue com a sua mão estendida sobre nós. Mas que você entenda que a autoridade para fazer a diferença está na boca da igreja. Está na boca dos filhos e filhas. Que Deus, nós temos sido o exército de Deus. E nós precisamos, querido, nos levantar, nos posicionar para cumprir o propósito dele sobre a terra, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Eu gostaria, querido, que você pudesse nesta hora se colocar de pé ou dobrar o teu joelho aí no seu lugar, e durante 30 segundos, 1 minuto, seja lá o tempo que Deus te direcionar, você possa apresentar para Deus as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, e dizer para Deus: Senhor, eu me quebranto nessa manhã na tua presença, para que o Senhor possa fazer tudo novo na minha vida. Eu quero ser usado não por misericórdia, mas por graça. Que o Senhor olhe para mim e tenha prazer de realizar através de mim. Enquanto isso, eu quero orar com você o Salmo 51, querido, que é uma oração de Davi.
Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou. Depois de haver ele cometido adultério com Betseba, ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo conheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tenho reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar ao júbilo e à alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a tua alegria da salvação e sustenta-me com um espírito disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja firme, para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos no teu altar. Senhor, que essa oração de Davi seja a nossa oração e o nosso clamor nessa manhã. Que esse planteamento, que esse quebrantamento, que essa humilhação que Davi fez diante de ti, ó Pai, seja a nossa posição diante do teu altar nessa manhã, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, com corações quebrantados, nos apresentar diante de ti, ó Pai. Seja contigo, Senhor Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração. Que nós possamos nos humilhar debaixo das tuas potentes mãos e ver o teu nome sendo exaltado e glorificado. Nos quebranta, nos humilhe a nada e nos faça de novo, conforme o teu querer e a tua vontade. Que os nossos ossos exaltem o teu nome e que nós possamos exalar a tua presença, o teu bom perfume sobre essa terra, em nome de Jesus. Se você é intercessor, entende isso, e que se encontra quebrantado diante do Senhor, querido, libere um glória a Deus, libere um júbilo ao Senhor. Diga: Senhor, me sonda por dentro, me observa, veja onde eu tenho errado e me mostra, Senhor Jesus, ainda que existam pecados que eu não tenha percebido, mas eu não quero, Senhor, continuar no erro. Eu quero caminhar debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção e do teu amor, em nome de Jesus. Se conosco, ó Pai, nós te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Se você pode dar um aplauso forte ao nome de Jesus, querido. Que Deus te abençoe. Que o Senhor inicie ainda um pouco mais sobre a sua vida.
Se você precisa beber uma água, esse é o momento. A pastora Cristiane vai vir para cá fazer esse segundo momento sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus.